aconteceu com João? O título dessa mensagem é O que aconteceu com João? Falei para o Rodrigo não colocar o Batista ali, ele colocou. Aí desvendou o mistério, mas tudo bem, Rodrigão, tá perdoado, tá? Estou brincando, irmãos, o mistério vai vir depois. Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim a palavra de Deus. Você está pronto? Sim? Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículo 1 e 2, diz assim: Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia, vamos dizer juntos, o que ele dizia? Isso, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. O segundo texto está em Mateus 4, versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Mateus 4, 17 diz: Daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Isso aqui é maravilhoso demais, irmãos, porque João Batista, depois de Deus não falar com o povo por 400 anos, aparece João Batista pregando e se cumprindo uma profecia dita lá no livro de Isaías. O profeta Isaías profetizou a respeito dele. E de repente ele começa a pregar arrependimento. Ele diz: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. E de repente vem Jesus, e ele sabe quem é Jesus, ele já sabe que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, e Jesus, ele vem confirmar a palavra, ele vem confirmar a pregação de João Batista. Jesus, ele prega a mesma coisa. Ele diz: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Então imagina comigo a alegria de João Batista. João Batista devia estar alegre demais, porque estava sendo confirmado ali que o ministério dele não estava errado, ele estava fazendo tudo certinho. Mas aí acontece algo com ele pelo meio do caminho. Eu queria que você folheasse nosso último texto da noite. Está ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 11. Capítulo 11, versículo 2 e 3. Mateus, capítulo 11, versículo 2 e 3 diz assim: Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: És tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Amém, irmãos? Vamos orar a Deus? Curve sua cabeça. Pai, em nome de Jesus, nós te engrandecemos, te entronizamos nesse lugar, te louvamos, te adoramos, te damos toda a honra, toda a glória, Senhor. Tu és soberano em nosso meio. Espírito Santo de Deus, tu és muito bem-vindo. Sonda, Senhor, cada um dos corações que aqui estão, Senhor, recebendo, ouvindo a tua palavra. Vem nos transformar, Senhor, mexer com o nosso caráter, mexer com as nossas atitudes, mexer, Senhor, com o nosso emocional, com o nosso físico. Mexe, Senhor, nas nossas vidas espiritualmente. Vem falar conosco, Senhor Deus. Vem falar conosco, é o que nós te pedimos e já agradecemos em nome de Jesus. Amém? O que aconteceu com João? Muito interessante, João ele começa a pregar, e eu imagino João Batista pregando, né, com toda a autoridade, né, com uma alegria no coração. Ele era a boca de Deus naquele lugar. As pessoas reconheciam que ele era a boca de Deus, tanto que em alguns eventos perguntaram se ele era Elias, em outros eventos perguntaram se ele era um profeta. E a gente vê João Batista pregando com toda a autoridade, apontando o dedo na cara das pessoas, das autoridades que estavam errando naquele momento, né? A gente vê João Batista fazendo a obra. E aí imagina a alegria daquele homem, quando Jesus confirma a palavra, Jesus confirma que estava tudo certinho, ele estava pregando certinho. Ele levou o folheto dele do domingo, e ele estava lá no pequeno grupo, levando a mesma palavra do pastor, ele estava fazendo tudo certinho. Mas de repente, alguns capítulos depois, folheando aqui o Evangelho de Mateus, lá no 11, né, surge uma dúvida no coração de João Batista,
E nós lemos agora há pouco o versículo, diz que quando João ouviu, ele estava onde, irmãos? Ele estava no cárcere, ele estava no calabouço, ele estava preso. Então, é sobre isso que trata essa mensagem. O que aconteceu com João? Ele estava dentro do cárcere e de repente surgiu uma dúvida no coração dele. Ele estava convicto de que ele estava pregando o evangelho, ele já estava certo de que ele estava fazendo tudo certinho, né? Ele estava levando a mesma palavra, a palavra do arrependimento, ele estava levando a palavra do perdão, ele já tinha ali batizado Jesus, ele já, né, o ministério dele estava estabelecido, a missão dele estava cumprida, né? Estava dando continuidade. E aí, de repente, ele está no cárcere, e ele diz, vai lá e pergunta para ele. Pergunta se é ele mesmo, ou se nós devemos esperar outro. Porque eu estou preso aqui. Será que eu fiz certo? Será que foi em vão? E geralmente isso acontece na minha vida e na sua. E não venha dizer que não acontece. Muitas vezes nós estamos aí fora, nós estamos às vezes cansados, nós estamos tristes, e aí vem aquela pergunta no nosso coração: será que eu estou fazendo certo? Será que era isso mesmo? Então, é aqui que nós entramos na mensagem. A mensagem fala de cárceres. O que impedia João de ver a obra de Cristo acontecendo era justamente a cadeia, o cárcere. E existem cadeias que muitas vezes nos afligem. Existem cadeias que muitas vezes elas vêm sobre a vida do líder, sobre a vida do vice-líder, do anfitrião, sobre a vida de cada um de nós como cristãos, né? Os aperreios do dia a dia, as perturbações, muitas vezes até mesmo dentro da nossa casa. Dá vontade de sair de casa, que em casa está pior. Não é verdade? Então, irmãos, existem cárceres que vêm sobre as nossas vidas. E aqui nós tratamos sobre alguns deles, né? Por exemplo, aplicando agora nas nossas vidas, né? O que acontecia? A obra de Jesus estava acontecendo. A obra de Jesus estava de vento em popa, né? Trazendo para o nosso palavreado, estava acontecendo, mas do cárcere João não conseguia ver. E existem cárceres também sobre nós, por exemplo, cárcere físico. Existem cárceres físicos. Quem já ficou com preguiça de ir para a igreja? Quem já ficou? Só eu? Ah, não, amém, amém. Quem já ficou com muito sono, vontade de dormir, acordou cedo a semana todinha e de repente tem um evento de manhã cedinho na igreja. Quem ficou com sono? Sono. Preguiça, irmãos, preguiça. Preguiça. Isso aqui são cárceres físicos. Se você entrar na onda desses cárceres físicos, a obra de Deus vai parar na sua vida. Você vai achar que nada está acontecendo. Você vai achar que tudo está sendo em vão. Eu separei alguns cárceres aqui. Por exemplo, o cansaço. A pessoa está doente. A pessoa está doente ou é hospital ou é a igreja. De preferência a igreja. Mas onde a pessoa fica? Em casa assistindo Fantástico, domingo de noite. Vou ficar em casa porque hoje eu estou doente. Ela deu um espirro, adoeceu. Doente, lugar de doente é onde, irmãos? A igreja. Ou então lá no 28, no SPA, não é verdade? Cárceres físicos, é errado, irmãos, não é errado. Mas se você entrar nessa onda dos cárceres físicos, a obra de Deus vai estar acontecendo na vida de todo mundo, menos na sua. Porque há um cárcere físico sobre a sua vida. Irmãos, o que eu estou falando aqui, eu já experimentei na carne, tá bom? Eu não estou falando nada que eu não vivi. Teve dias na minha casa que eu estava revoltado, né? Logo no começo da minha caminhada com Deus. Eu não lembro pelo que eu discuti com a Suene, com a minha esposa, e a minha esposa ali, passando a minha roupa para poder eu vir para o culto, e eu falei, também eu não vou mais para culto nenhum, eu não vou mais lá para a igreja, eu vou ficar assistindo vídeo em casa, eu vou assistir vídeo do Marco Feliciano, eu vou assistir vídeos, e aí eu fui falando vários, e eu vou ficar em casa. E aí eu fui para a sala, só de calça jeans, eu deitei na sala e liguei a televisão, e ligou num canal lá que um pastor, Kleber Gonçalves, alguma coisa assim, esse pastor, ele aponta assim, ele fala assim, volte para a casa do Senhor, filho pródigo. Aí eu coloquei a mão no meu peito, eu falei, eu engoli a seco assim, eu disse, é comigo, Deus está falando. E eu me levantei, eu falei, minha filha, vamos para a igreja.
Ela falou, a gente vai chegar na hora do amém. Foi muito interessante. Nós chegamos na hora do amém, mas eu vim. E aí, para mim, aquilo ali foi uma vitória, sabe? Foi a única vez que eu deixei de vir para o culto do domingo. O meu lugar é bem ali onde estão as irmãs ali, a terceira fileira. Quando eu vinha para o culto do domingo, ali, ó, a irmã levantou a mão. É ali que eu fico, tá? Então, olha só. Cárceres físicos, irmãos, param a obra de Deus na sua vida. Não entre nessa onda. Não entre, eu estou muito cansado, hoje eu não vou para a igreja. É o horário de ir para a igreja, é na hora do cansaço. Eu estou fraco, e Deus diz, é na tua fraqueza que o meu poder vai se aperfeiçoar. É aí que eu quero agir. Vem fraquinho do jeito que você está. Se você vem cheio da tua vontade, cheio da tua força, eu não posso fazer nada. Dá a vez para Deus entrar. Tá bom. Existem outros cárceres físicos, irmãos, mas eu queria agora tratar com você de cárcere emocional. Então, lembrando, cárceres são aquelas coisas que te impedem de ver a obra de Deus acontecer. Você só ouve, está acontecendo, Jesus está curando, Jesus está libertando, o pequeno grupo da irmã está frutificando, o José está ganhando almas para Jesus, o Danielzinho, o Saulo, esses meninos estão arrastando Petrópolis, mas na sua vida não acontece nada. Não acontece nada, são cárceres. Então, existem também cárceres emocionais. A pessoa diz assim, estou desmotivado, sabe? Tem algumas coisas que eu não consigo engolir lá na igreja. Eu não aceito isso. Cárcere emocional, a pessoa está coitadismo. Olha só, outro cárcere emocional. Estou triste. Estou muito triste para ir para a igreja. Na hora da tristeza é a hora que você tem que vir para a igreja. Amém? Você não vai encontrar alegria lá dentro da sua casa, não. Até porque, não sei quem já experimentou ficar em casa, vai ficar pensando toda hora, como é que o culto está? Será que o irmão foi? Será que a irmã foi com aquela roupa lá? Daquela mesma roupa, né? Não é verdade? Cárceres emocionais. A pessoa está triste, está chateada, está desmotivada, a pessoa está estressada. Tudo isso é emocional. Quero dar uma dica para você. Isso vai parar a obra de Deus na sua vida. Vai parar a obra de Deus na sua vida. Cárceres emocionais. A pessoa está chateada. Existem muitos cárceres emocionais, irmãos, muitos cárceres emocionais. Vai parar a obra de Deus na sua vida. Jesus vai estar fazendo e você não vai estar fazendo parte. Então, se você não participa de um pequeno grupo, corre enquanto é tempo. Se você não está pregando o evangelho, se você não está fazendo VE com ninguém, se você não tem nem um cartão de Filipe ainda, irmão, corre, que essas são as ferramentas da nossa igreja. Participa de algo, te envolve em alguma coisa. Teve um período aqui na igreja que eu não estava envolvido em nada. Eu estava lá no departamento infantil, os meninos me bateram lá, mas eu estava lá. Era o Marvin não está aqui. O Marvin, irmãos, filho do Marclay. Eu falava para ele que eu sou policial, ele nem me respeitava, irmãos. Voltando aqui, cárceres emocionais, irmãos. Cárceres emocionais. Não deixa isso, sabe, permear a tua mente, não deixa. A tua mente tem que ser permeada pelo avivamento que está por vir. E você tem que entender que você tem que fazer parte desse avivamento. Se você ficar de fora, você vai dançar. O cárcere está te prendendo, já era. Você tem que fazer parte do que está acontecendo. Tenta prestar atenção, tenha sensibilidade para o mover que Jesus está fazendo nesse lugar. Tenha sensibilidade para as coisas que estão acontecendo. Os pequenos grupos acontecem. E se na sua vida parece que não está acontecendo, tem algo errado. Tem algo errado. Existem também cárceres espirituais. E o cárcere espiritual qual é? A pessoa ouve a palavra. Ela ouve a palavra de Deus. Ela ouve bastante. O pastor João Nunes é um mestre, né? A pessoa ouve a palavra, mas a pessoa está sem fé. Cárcere espiritual. A pessoa ela não consegue orar, ela não consegue parar para orar 5 minutos. Cárcere espiritual. Ela não tem diálogo com Deus. Como é que ela vai entrar? Vai chegar nos céus, não vai saber o que falar para o Senhor. Vai olhar e vai ver Jesus de longe, vai passar, não tem intimidade. Cárcere espiritual. Olha aqui outra. A pessoa está sem fé, ela está sem orar. A pessoa está sem ler a Bíblia. A Bíblia é o nosso manual de como andar, de como viver como cristão. É o nosso modelo. A Bíblia, se você não lê a Bíblia todo dia, se você não se alimentar, você está no cárcere.
A obra, lembrem comigo, João Batista estava lá no cárcere. Eu imagino João Batista segurando aqui naquela barra de ferro, os discípulos vindo trazer um pão, trazer uma comida para ele, naquele calabouço ali, não era nada confortável, né? As cadeias, né? Imagina, se hoje em dia já não é, imagina naquela época, né? Então João Batista ali, né, ansioso, ele não quis nem saber do pão, ele só pegou os discípulos deles, 2 que foram visitar ele, e perguntaram, olha, vá lá com Jesus e pergunta se é ele mesmo. É o que acontece nas nossas vidas. Será que é isso mesmo? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu não estou perdendo tempo? Será que não seria outra igreja para mim? Negativo, Deus te plantou nesse lugar. Então João Batista estava ansioso. Pergunta dele se é ele mesmo, só tenho que esperar outro. É muito legal a resposta de Jesus, daqui a pouco eu vou ler para você. Mas irmãos, sem ler a Bíblia, sem orar, sem fé, cárcere espiritual. Você precisa sair disso o quanto antes. Você tem que participar do mover, amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus, amém. Então, irmãos, Jesus, ele nunca vai nos deixar sem resposta. Jesus, ele nunca nos deixa sem resposta, nunca nos deixa sem resposta. Talvez ele cale. Ele espera para ver a tua atitude, mas sem resposta nunca ele vai te deixar. E eu quero ler para vocês, capítulo 11, versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes, ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo. Ai, que coisa maravilhosa, irmãos. Ide e anunciai, olha, vocês, vai lá com João, volta lá na cadeia com ele. Volta lá no cárcere, lá com ele, e fala para ele das coisas que estão acontecendo aqui agora, nesse momento. E ele diz, os cegos veem, aleluias, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Será que hoje nós temos pessoas que estão nessa condição, irmãos? Será que hoje nós temos pessoas que são cegas e não conseguem ver? Você entra lá no Facebook, você vê uma pessoa que é cega, ela não consegue ver. A coisa está explícita diante dela, mas ela não consegue ver. Hoje existem cegos, pessoas que precisam de alguém para segurar na sua mão e atravessar a rua com ela, para ela chegar na igreja. Cegos, irmãos, eu estou falando aqui espiritualmente, cegos espirituais. Aquela pessoa que você diz assim, eu desisto, o irmão não quer ouvir, essa pessoa ela nunca vai mudar, essa pessoa ela não quer Jesus, essa pessoa talvez seja um cego, e você é a pessoa que vai guiar essa pessoa para Jesus. Existem também os coxos que não andam. Sabe quem é o coxo? Aquele que você precisa pegar ele lá na casa dele, para poder vir para a igreja, senão ele não vem. Você tem que ir lá buscar o irmão, tem que ir lá vai de carro, você paga a passagem dele, alguma coisa você tem que fazer com aquele coxo, senão ele vem bem assim, ó, vem devagarzinho e nem chega na igreja, ele volta de cansado, é um coxo, ele precisa de uma muletinha para poder, né, para poder trazer ele para a igreja. Você vai ser a pessoa que vai ser usada por Deus, amém? Existem os leprosos que precisam ser purificados. Quem são os leprosos? Eu patrulho aqui nessa área do Petrópolis aqui, por volta de 3, 2 horas da manhã, quando eu estou na viatura, eu vejo muitos leprosos andando, igual zumbis para um lado e para o outro. Pessoas perdidas na droga. São leprosos, pessoas que estão morrendo aos pedaços, caindo, são leprosos espirituais. Eu tenho liberdade para falar disso porque eu fui liberto das drogas. Leprosos espirituais, preciso de pessoas para trazer para a igreja, pessoas que amem, pessoas que abraçam, pessoas que digam para ela, eu acredito em você, eu sei que você tem potencial, eu tenho fé em Deus que você vai ser liberto. E essa pessoa ela vem para a igreja, irmãos. Você pode ver, tem pessoas que elas entram e saem dessa igreja, elas estão lutando, muitas vezes elas estão lutando, elas sentam muitas vezes do nosso lado aqui, a gente não dá um oi, não dá um boa noite. Mas nós precisamos ser agentes de Deus. Nós temos um papel muito importante. Daqui a pouco eu vou falar para vocês. Existem também surdos que não ouvem. Sabe quem são os surdos? É aquela pessoa que você está lá, líder, no pequeno grupo. Ali você está pregando, ali motivado. E aquela pessoa está bem aqui no WhatsApp, ó. No WhatsApp. Às vezes até dentro da igreja, ela está bem aqui no celular, ó. Parece que ela não está ouvindo nada. São surdos. Você tem que insistir. Senão essa pessoa ela nunca vai ouvir o evangelho. Jesus disse, olha, vai lá que aqui os surdos ouvem.
Irmãos, outra coisa aqui. Os mortos são ressuscitados. Isso aqui acontece nessa igreja toda semana. Toda semana alguém é ressuscitado aqui nesse lugar. Toda semana alguém entrega a vida para o Senhor Jesus Cristo. Toda semana se cumpre o que diz a palavra de Deus lá em Colossenses 1,13. Ele é tirado do império das trevas e transportado para o reino do Filho do seu amor. Toda semana mortos são ressuscitados nessa igreja. Toda semana mortos precisam ser ressuscitados lá no seu pequeno grupo, lá dentro da sua casa. Aquele seu familiar que parece que não quer nada com Deus, aquela pessoa, uma morta espiritual, ela vai ser ressuscitada e não vai ser o pastor João Nunes que vai pregar lá. É você que vai ser boca de Deus naquele lugar. Mortos precisam ser ressuscitados. Eu vou fazer até um merchandising aqui para um grande escritor. Não depende de Deus. Compre esse livro, irmão. Não depende de Deus. Pastor João Nunes Santana. R$5 ali no escritório. Não depende de Deus. Depende de mim e de você. Irmãos, mortos são ressuscitados. E por último, Jesus falou: e aos pobres é pregado o evangelho. E aos pobres é pregado o evangelho. Tem pessoas aí que elas têm até uma posição social. Elas têm dinheiro no bolso toda hora, mas são pobres. Pessoas sem conteúdo. Pessoas sem Deus. Como diz o meu amigo pastor Ronildo, professor do seminário, excelente, ele diz: essas pessoas, elas vão de biquíni, de tobogã, de mão para cima, descendo para o inferno. São pobres espirituais, né, irmã Márcia? Assim que ele falava, são pobres espirituais. Essas pessoas, elas estão se perdendo. Elas precisam de Jesus. E a palavra de Deus diz em 2 Coríntios 5:20, que você, de sorte, é embaixador da parte de Cristo. Você é embaixador da parte de Cristo. Você foi transportado para o reino do Filho do amor de Deus. E esse reino ele tem que ter agentes, ele precisa ter embaixadores, e a Bíblia diz que é você, que é por você que ele vai exortar, que é por você que ele vai operar esses milagres. Muitas pessoas estão precisando aí fora, irmãos, de verdade. Não somos uma igreja de 4 paredes, não. Trabalho lindo, irmãos, até a Ana Mel estava num sinal essa semana, coisa linda. Precisamos sair dessas 4 paredes e fazer algo. As obras de Deus, as obras de João Batista, elas continuam na minha mão e na sua. As obras de João Batista, elas continuam na minha mão e na sua. Sabe qual é a obra? É pregar o arrependimento, pregar o perdão. Sabe o que me ganhou para Jesus no dia 13 de junho de 2011? Foi justamente uma promessa. O pastor me falou bem assim: olha, eu tenho toda a certeza que hoje o Senhor Jesus, Ele tira todos os teus pecados, Ele te purifica e você vai ser justo diante de Deus. Eu falei: meu Deus, foi tão fácil assim? E eu entreguei a minha vida para Jesus. E eu nunca me arrependi disso, irmãos. Eu nunca me arrependi disso. Nós não podemos dar passos para trás, não podemos parar. Olha que coisa frustrante, a obra de Deus parar justamente na sua mão. Não pode acontecer. Existe uma obra que começou em João, e essa obra tem um dono, e o dono dele está nos céus. E tem um filho que já nos deu todos os instrumentos que nós precisamos. Essa obra, ela não pode parar, irmãos. Ela não pode parar. Porque esse reino, para que esse reino seja uma realidade em nossas vidas, Jesus, ele nos dá uma receita, irmãos. Eu queria continuar lendo esse texto, eu vou mostrar para vocês a receita. No versículo 6, capítulo 11 ainda, ele diz: bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Pessoas vão embora da igreja por causa de outras pessoas. Pessoas vão embora da igreja. Eu já vi pessoas saírem daqui, irmãos, porque o pastor não apertou a mão da pessoa. Ela falou: ele passou por mim e não apertou a mão. Eu falei: mas você estendeu a mão, irmão? Não. Eu falei: ele me beija, porque eu beijo primeiro. Né? Temos que fazer algo. Então, Jesus, ele disse: bem-aventurado aquele que não achar em mim motivo de tropeço. E aí Jesus, então partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João.
que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ele diz, sim, o que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que se vestem de roupas finas assistem nos palácios reais. Mas o que saístes? Para ver um profeta? E ele disse, sim, ele é muito mais que um profeta. Ele é muito mais do que um profeta, porque é desse quem está escrito: eis que eu envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Ele disse, Jesus, olha só que elogio que Jesus faz a João Batista. Ele diz, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Eu vou pular aqui para o versículo 12. Jesus, ele nos dá a receita. Jesus, ele nos dá a receita. Ele diz, desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço, e os que se esforçam apoderam-se dele. Somente os que se esforçam apoderam-se desse reino. Está dizendo que requer um esforço além do que você está acostumado a fazer. É uma força além do que você está acostumado. Você coloca uma força em alguma coisa. Jesus está falando, você tem que se esforçar, fazer além. Precisamos nos esforçar para se apoderar desse reino. Quero dizer uma coisa para você, o reino de Deus, ele já está aqui. O reino de Deus é agora. O reino de Deus é agora, nesse presente, nessa hora. 20 horas e 45 minutos, o reino de Deus está se movendo agora sobre esse lugar. E o que você vai fazer a respeito disso? Que posicionamento nós temos que tomar a respeito disso? Eu queria que vocês ficassem de pé em nome de Jesus. A obra estava acontecendo. A obra estava acontecendo. Mas João não via a obra, porque ele estava no cárcere, irmãos. João, ele teve uma morte muito louca, ele morreu, sabe, cortaram, deceparam a cabeça dele. Mas eu tenho toda certeza que a mensagem, que a resposta chegou até ele. Talvez os discípulos chegaram lá com ele e falaram, João, sabe o que o mestre estava falando de ti para a multidão? Que dos nascidos de mulher, não tem nenhum, não é Abraão, não é Isaac, não é Jacó, não são os homens da aliança, dos nascidos de mulher. Ele disse que tu és o maior, João. A tua obra não foi em vão, João. Ei, João, o pequeno grupo que você está reunindo toda semana, às vezes cansativo, às vezes saindo do trabalho, às vezes com tristeza, às vezes sem nenhum tostão para comprar uma bolacha para oferecer lá naquela reunião. Não é em vão, não é em vão. Sabe, não deixa a obra de Deus parar em você, ela tem que dar continuidade. A palavra do arrependimento, a palavra do perdão, a palavra da esperança, a palavra da fé. Um incentivo para ler a palavra de Deus. Essa obra ela não pode parar em você. Desde os dias de João Batista até agora, o reino dos céus é tomado por esforço. E os que se esforçam apoderam-se dele. Somente os que se esforçam apoderam-se desse reino. Muitas vezes você está aqui porque você quer que alguém da sua família se renda a Jesus. Jesus quer te usar para que outras pessoas, uma multidão, se renda a Ele por sua causa. Deus, Ele é muito interessante. Deus, Ele ama mais pessoas do que pessoa. Deus, Ele ama mais multidão do que uma pessoa só. Eu lembro-me de quando Josué, ainda de luto, seu grande líder havia partido
Moisés era morto. Imagina Josué, desesperado, sentado. Sentado ali na margem do Rio Jordão. Deus olha para Josué, Deus podia dizer, eu vou deixar ele quieto um pouco, porque eu vou usar ele para uma grande obra. Porque ele está de luto agora. Deixa ele se recuperar, poderia ser o pensamento do Senhor. Mas sabe o que o Senhor fala para ele? O Senhor fala para ele, Josué, levanta-te. Levanta-te. E ele fala por 3 vezes, do versículo 1 ao versículo 6. Esforça-te e tenha bom ânimo. Esforça-te e tenha bom ânimo. Ele estava querendo mexer com as estruturas de Josué naquele lugar. Quando ele fala de esforço, ele está falando de estrutura física. Ele está falando bem assim, olha, independente do momento que você está passando, esse povo precisa passar o Jordão. Levanta-te e vai liderar, Josué. E quando ele fala, tenha bom ânimo, ele está dizendo, independente se você está abalado emocionalmente, te levanta, Josué. Eu imagino que esse mesmo ânimo alcançou João quando ele estava ali no cárcere, sabe? E é essa dose de ânimo, de avivamento, é essa dose de glória de Deus sobre a tua vida. É esse ânimo que Deus ele quer te dar nessa noite. É essa coragem, é essa intrepidez, é essa ousadia para pregar o Evangelho e não parar por nada. O reino de Deus está aqui, Ele está aqui. Você que veio com o seu pequeno grupo para cá, eu queria que você se reunisse com o seu grupo agora, nesse momento. Você que está sozinho, procura o irmão mais cheio da unção que você conhece. Procura aquele amigo que você pode contar com ele para todas as horas. Fica próximo dessa pessoa. Nós vamos orar. Oh, Rabassuri Alabas. Yalabasuri Alabas. Itrecova Alabas, Trialabasuri Alabas. Shurdebalabas, Trialabasuri Alabas. Oh, Shuralabas, Trialabas. Sopra Espírito Santo sobre esse lugar. Sopra o teu vento sobre esse lugar. Oh, Trialabas, Trialabas. Quando o reino vem, quando o reino vem, todo o cárcere sai.
Pai, em nome de Jesus, nós te apresentamos a tua igreja, o teu reino está aqui, Senhor. Aqui, Senhor, há pessoas que são embaixadores, verdadeiros embaixadores de Cristo. Pessoas que por um momento passaram por um cárcere, mas onde há o reino de Deus, não há espaço para cárcere, não há espaço para cárcere emocional, para cárcere físico e nem para cárcere espiritual. Esse é o momento que você levanta um clamor. Esse é o momento que você agradece a Deus, porque você está aqui. Você faz parte de tudo isso. Abençoa, Senhor. Ouve, Senhor, a oração. Ele disse ainda antes que houvesse dia, eu sou. E ninguém há que possa escapar de minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Quem impedirá? Não tem nada que possa impedir o agir de Deus na tua vida, na tua casa, no teu pequeno grupo. Ora, labassuriá, labas. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. É um privilégio poder te servir, Pai. Não a nós, Senhor, mas a Ti. A Ti. Abençoa a Tua igreja. Inclina, Senhor, os Teus ouvidos para o clamor da Tua igreja. Teu reino vem, teu